Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda aula do curso. Você está de posse nesse momento do seu edital. Eu coloquei aí o edital no material de estudo para você poder acompanhar, mas é claro que você já leu, porque provavelmente você já se inscreveu. Se você não se inscreveu, espero que ainda esteja no prazo de inscrição, senão você vai ter que ficar estudando para o próximo concurso, senhoras e senhores. E eu quero chamar a atenção aqui de vocês da página 15, porque o assunto hoje é redação, tá? Redação é ação de redigir. Vamos lá. Folha 15. O que nós temos aqui? Capítulo 7 da prestação dos exames de conhecimentos, parte dissertativa, né? Ou seja, já no... Cara, tem uns mosquitos aqui. A hora que eu pegar um, vocês vão dar risada, porque tá um inferno essa merda. Ah, beleza, ó. Você está achando que é gracinha, né? Não é não. Tem mosquito aqui, tá incomodando. Então, continuando, ó. Lá no título, o cara já fala. Prova... Aí, vocês estão vendo? Aqui. É que a hora que entra no nariz, véio, é uma desgrama. Eu começo a espirrar. Eu sou alérgico. Aí começa a espirrar e tem que parar de gravar. Aí tem que... Os caras têm que ir embora, voltar no outro dia. Ah, beleza, ó. Ele já começa falando isso, ó. A prova dissertativa será realizada no mesmo período da prova objetiva. Isso aí é o inciso 1, tá? Na tela. A prova dissertativa será realizada no mesmo período da prova objetiva, cabendo ao candidato administrar o tempo de realização das provas. Isso é muito importante. Por quê? Porque você administrar o tempo, muitas vezes, é a diferença de quem passa e de quem não passa. Show! Então o que acontece? Muitas vezes a diferença de quem é aprovado e de quem é reprovado está justamente na forma de administrar o tempo. Então você tem quanto tempo para fazer a prova? No total, 4 horas. Você tem 4 horas. Ah, é 4 horas mais a redação? Não, é 4 horas tudo. Então você tem lá, prova dissertativa, mesmo período da prova objetiva. Então você tem 4 horas para fazer uma redação e responder 60 testes. Quanto tempo você demora para redação? Ora, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Mas normalmente o tempo médio é 1 hora. Então se você tem o tempo médio de 1 hora para fazer a redação, você tem 3 horas para fazer 60 questões. 3 horas para fazer 60 questões significa 3 minutos por questão. Não é verdade? 1 hora tem 60 minutos, você tem 3 horas, então são 60 questões, 3 minutos por questão. É corrido? É corrido. Então a gente sabe que tem questão que você vai ler, vai reler e vai conseguir responder em 1 minuto. Mas tem questões também, principalmente aquelas mais complicadas, questões de interpretação de textos, tem que ler aquele textão lá, ou então aquelas questões mais cabeludas de matemática, não dá para fazer em menos de 10 minutos. Então a gente sabe que se você gastar 1 hora e meia, 2 horas na sua redação, você não faz o resto da prova. Então você precisa treinar para fazer um texto bom em 1 hora. Esse texto bom em 1 hora, muitas vezes, o candidato ele resolve fazer ele direto, sem passar limpo, já mete caneta ali. Tem gente que gosta de fazer um rascunho e depois passar limpo, só que seja o que for que você for fazer, o seu treino tem que ser para 1 hora. 1 hora a sua redação ali. Tá? Não adianta você dedicar muito mais tempo que isso e não adianta você dedicar muito menos tempo que isso, porque aí não sai nada que presta também. Tá bom? Então, pode parecer que não é importante, mas veja, é muito importante. Tá? 4 horas para 60 testes e 1 redação. Beleza. Item 2. O candidato receberá o caderno pré-identificado e deverá conferir o seu nome, número do documento, cargo almejado e assinar no local reservado. Por que ele tem que fazer isso? Ele tem que fazer isso, agora vou ficar com esse trem na mão, que a hora que eu vier de novo eu pego. Por que ele tem que fazer isso? Tem que fazer isso porque é o padrão. A prova da redação ela é diferente,
Ela não, ela, cara, vocês não escutaram nada que eu errei. Mas ela vai, você vai receber um caderninho separado, tem um lugar próprio para você assinar. Se você não fizer isso, você corre o risco de desclassificação, tá bom? Ainda mais se você assinar no lugar errado, porque você não pode assinar no texto. Se você assinar no texto, você é desclassificado, tá bom? Item 3. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica. Isso é importante. Esferográfica é a caneta Bic ou similares. Por que ela chama esferográfica? Porque ela tem uma esfera, uma bolinha na ponta, ali. E ela é diferente, por exemplo, de uma caneta, daquelas canetinhas, sabe aquela que tem a ponta porosa? Se você fizer com a caneta errada, eles podem encrespar. Não, professor, mas eu uso essa caneta aqui, que ela é idêntica à caneta esferográfica. Se é idêntica, quem que vai descobrir, né? A não ser o fiscal lá na hora. Mas o fiscal não costuma olhar para isso, não. Então tem que ser uma esferográfica com material transparente. Por que tem que ser transparente? O pessoal encanou em algum momento do planeta Terra lá que o cara colocava cola. Cola, tipo assim, é fórmula matemática, dica, resumo, o cara enfiava lá no meio da caneta. Coisa ridícula, né? Mas enfim, os concursos adotaram por padrão que as canetas precisam ser esferográficas de tubo transparente, de tinta preta, preferencialmente, ou azul. Que coisa idiota. Eles estão falando, ó, tem que ser preferencialmente preto, mas se não tiver preto, pode ser azul. Então a resposta da pergunta que eu fiz na aula passada, tem que ser caneta azul ou preta? Tanto faz. A banca dá preferência para caneta preta, mas você não vai ter nota menor nem maior por conta disso. Com grafia legível. Grafia legível. Ah, professor, minha letra é ruim. Ah, então você acha que... Os caras deram uma folguinha. Você acha que se você pegar fazer um garrancho lá, o cara que está corrigindo prova, você sabe quantas provas que os corretores corrigem em média por dia? Você chuta? Ah, eu acho que uns 10, né? Umas 10. Não, deve ser mais. Deve ser acho que cada corretor corrige umas 20 redações por dia. 300! Temos amigos nossos que são corretores de concursos, de bancas como a VUNESP. Eu tenho uma amiga professora que ela é corretora do Enem. Amigo, em média, claro, varia de concurso para concurso, banca para banca, mas é uma média de 300 redações por dia que o coitado tem que corrigir. Aí você imagina que a sua redação é a primeira que ele pega. Aí tá lá aquele monte de garrancho. O cara pega e fala, ui. Você acha que ele vai ficar tentando entender? Peraí, nossa, não, peraí. Aumenta, tira xerox, aumenta, o cara tem a letra pequenininha, né? Aumenta, tira a cópia aqui, aumenta 50 vezes isso aqui. Ou então aqueles cara com aquela letra de médico, tudo regaçado. Amigo, o cara não vai ficar tentando decifrar os seus hieróglifos. Ele não vai, desiste. Ou você capricha, ou ele vai adivinhar ali e seja o que for, tá? Inclusive ele pode te tirar nota por conta dessa letra. Além dele não entender um monte de coisa, ele pode até te punir por conta disso. Agora imagina que você não é o primeiro, imagina que você é o último que ele está corrigindo. A sua redação é lá, é a 298. O cara pega aquilo, o cara já joga para o lado. O cara já está de saco cheio, ele não vai ler seu texto, tá? Ele vai te dar uma nota qualquer, e aí você, que você quiser, você entra com recurso. Porque, louco, né? Então, ó, caneta esferográfica, material transparente, tinta preta ou azul, grafia legível, a fim de não prejudicar o seu desempenho quando da correção pela banca examinadora, não sendo permitida a interferência e a participação de terceiros, salvo o caso em que o candidato tenha solicitado. Então, ou seja, tem casos aqui que o candidato requer
uma ajuda de terceiros, né? Às vezes a pessoa tem algum tipo de deficiência e tal. Isso aqui é padrão da banca, viu? Não vá pensando que se você possui algum tipo de deficiência já prevista ali no estatuto no estatuto não, no edital da PM como vedação, então você já está vedado. Não é porque tem esse item aqui que você pode pleitear isso lá na frente. Tá joia? Vimos por enquanto item 2, item 1, 2 e 3, a gente já volta para ver o resto.